Juízes capítulo 6, versículo 14. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? O tema da mensagem dessa manhã é, pode colocar? Ativando a unção de Gideão. Quantos querem receber a unção de Gideão? Nós estamos entrando no último trimestre do ano. Deus está dispensando uma nova unção. Olhe para cá. Talvez o sistema religioso te ensinou o contrário. Mas tudo que você precisa nesses dias não é mais de uma oração. Vou repetir. Tudo que você precisa nesses dias não é mais de uma oração. Você precisa de uma unção. Diga comigo, unção. Quando Davi viveu a promessa que Deus estabeleceu, antes do cumprimento desta promessa, a Bíblia diz que o maior profeta da nação, o maior o quê? Vai até a casa de Jessé o belemita, o pai de Davi, e ele não faz uma oração por Davi. Na preparação daquilo que estava por vir, o profeta Samuel não faz uma oração, mas dispensa uma unção. E o que você precisa nessa manhã não é mais de uma oração, é de uma unção. Quantos querem receber a unção de Gideão? Levanta a sua mão. De verdade, você está no ambiente profético, participa, pega essa palavra do altar. Quantos querem receber a unção de Gideão? Diga glória a Deus. Gideão vive um dos períodos mais difíceis e tristes da história de Israel. Período esse em que uma pequena tribo nômade estabelece em uma geografia chamada de Negueb. Essa tribo, ela cresce, ela avança, pastor Dilon, e ela se torna então um dos maiores inimigos do povo de Deus, chamados de midianitas. Se observarmos bem no livro de Juízes, ali nós teremos um apontamento feito pelo autor, que deixa claro que neste tempo, o qual esse texto está sendo escrito, Israel não vivia uma monarquia. Diga comigo, monarquia. Não havia um rei estabelecido. Deste modo, de tempos em tempos, Deus levantava um juiz. A Bíblia diz que esse juiz tinha um papel vital. Ele não apenas julgava a nação, mas instruía a nação debaixo da lei do Senhor. Se observarmos o detalhe ou os detalhes desse texto, perceberemos que historicamente Israel vive em um fluxo de altos e baixos. Ora está no monte, ora está no vale, ora está em cima, ora está embaixo. E todas as vezes que Israel desobedecia, Israel era subjugado por uma nação inimiga. Mas quando Israel se humilhava debaixo da potente mão de Deus, Deus levantava um juiz com o propósito de julgar a nação e de livrar a nação que estava sendo subjugada por um inimigo. No capítulo de número 6, 7 e 8 de Juízes, Moisés faz questão de dizer que Gideão julga e lidera Israel em suas batalhas, derrotando os midianitas. Só que os midianitas não eram qualquer inimigo. O texto bíblico faz questão de revelar no capítulo 8, no versículo 10, que só aqueles que empunhavam as mãos em uma espada eram 135 mil soldados. Como se isso não fosse suficiente, Flávio Joséfo, um historiador que era judeu e mais tarde
foi naturalizado romano. Em seus estudos ele apresenta que os midianitas tinham em sua totalidade mais de 400 mil soldados. Nós estamos dizendo que a batalha de Gideão é considerada uma batalha impossível. O período profético que está sendo evidenciado aqui é o período da teocracia. A palavra teo vem da palavra hebraica Deus, cracia, governo, no período em que o governo de Deus está sendo estabelecido. E dentro da teocracia nós temos um período enxertado na mesma, que é o período dos juízes, que acontece em um tempo profético de 400 anos. Quando observamos também em Juízes no capítulo 6, a partir do versículo 3 até o versículo 6, o texto, pastora Jordana faz questão de dizer que os midianitas invadiram a terra do povo de Deus. Então, tudo aquilo que Israel plantava, tudo aquilo que Israel regava, tudo aquilo que Israel cuidava, quem colhia não era Israel, quem colhia era os midianitas. Levanta a mão direita para os céus e declare comigo com voz de profeta: tudo que eu plantei, mais forte, tudo que eu plantei, tudo que eu reguei, tudo que eu cuidei, quem vai colher sou eu. Midianita nenhum vai colher aquilo que você plantou, aquilo que você regou, aquilo que você cuidou, porque a mão de Deus está sendo estendida sobre você. Quantos recebem essa palavra, diga glória a Deus. Agora, quem é Gideão? Vamos entender um pouquinho. Gideão é chamado por Deus, Tiago, quando ele tinha aproximadamente a minha idade, 30 anos de idade. Por que você está rindo? Esses dias de tanto eu brincar, eu confundi, eu pensei que eu tinha 30 irmãos. Minha filha falou: pai, você está errado. Eu não estou. Adulto nunca está errado. Agora escute, quando Gideão tem aproximadamente 30 anos de idade, ele é recrutado por Deus para esta grande missão de se tornar um juiz em Israel. Dentro da classe de juízes, que nós temos 12 juízes de extrema importância, Gideão ocupa a 5ª posição, ou seja, ele é o 5º juiz levantado por Deus. Gideão, ele faz parte da menor tribo, a tribo de Benjamim. E ele também, de acordo com um texto, é identificado como o menor da tua casa. Ele é levantado por Deus e assume uma desafiadora missão. Por quê? Porque nesse tempo Israel voltou a se mover debaixo de idolatria a Baal. E por causa disso, estava sendo subjugado pelos midianitas por um período profético de 7 anos. Tomados de medo, o texto bíblico diz que Israel começou a viver escondida em cavernas e em montanhas. Eu aprendo um princípio aqui. Tem medos que são resultado de realidades naturais, mas tem medos que são resultado da nossa desobediência. E por causa da desobediência desse povo, o texto bíblico está dizendo que este povo estava escondido. Quando de repente eles decidiram aclamar. É interessante porque muitas vezes eu e você não compreendemos o poder do nosso clamor. Mas em 2 Crônicas 7,14 está escrito que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, me buscar, se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu, Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua
terra. O texto bíblico está dizendo que quando este povo decide se humilhar e clamar ao Senhor, Deus envia um anjo para estabelecer livramento da parte de Deus. Eu declaro na autoridade do Senhor que ao invés de reclamar, você vai passar a clamar nos próximos dias, e Deus enviará um anjo para atender a sua e a minha necessidade. Fala para quem está do seu lado: não é tempo de reclamar, é tempo de clamar. Quem está aqui, diga glória a Deus. Olhe para mim. O texto é um texto muito rico em detalhes, mas antes da aplicação, olha para esse detalhe. No versículo 12, a Bíblia diz: e o anjo disse a Gideão, depois que eles clamam, Deus envia um anjo. Eu aprendo um princípio: anjo não se move de forma aleatória, ele trabalha a serviço daqueles que clamam. Quantos estão clamando nesses dias? E no versículo 12 está escrito: e o anjo disse a Gideão: o Senhor é contigo, homem valoroso. Ou seja, o Senhor é contigo, homem de valor. O Senhor é contigo, homem importante. O Senhor é contigo, homem capaz. O Senhor é contigo, homem que irá cumprir o propósito que o Senhor designou. Mas a resposta de Gideão é mais ou menos a resposta que muitos de nós temos dado. Quantas vezes o anjo tem se movido com o propósito de te recrutar para viver os seus melhores dias, e nós temos nos comportado como Gideão, dizendo: mas eu sou o menor da minha casa. Quando Gideão diz isso, ele não está querendo afrontar o Senhor, mas ele está dizendo: de acordo com a tradição judaica, eu não posso me mover seguindo essa instrução, porque eu sou o menor da minha casa, ou seja, eu sou o irmão mais novo. E segundo a tradição, só quem deve se mover é o irmão mais velho. Eu só posso me mover se eu tiver a autorização do meu irmão. Quantas vezes que você e eu, seguindo o padrão da religião, nos movendo seguindo o padrão dos usos e costumes, quantas vezes que eu e você, obedecendo a tradição, deixamos de cumprir aquilo que o Senhor pré-estabeleceu sobre nós. Quantas vezes que você, preocupado com agradar o sistema, deixou de agradar a Deus. Em Gálatas 5:1 está escrito: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Eu quero profetizar: você está livre para avançar segundo o padrão do céu, mesmo que isso custe desagradar as pessoas da terra. Quem está aqui, diga glória a Deus. Levante as suas mãos e declare comigo. Olhe para mim. Nesses próximos 3 meses, essa aplicação vai nos dirigir, vai nos apontar um caminho. Não é uma palavra religiosa, é uma palavra rema, que o pastor está liberando, não, que o Senhor está dispensando como instrução sobre nós. Eu quero falar sobre 3 coisas que aprendemos com a vida de Gideão. A primeira coisa, e muito importante, que você vai usar nos próximos dias, escute: não espere o ambiente ideal para começar a fazer o que tem que ser feito agora. Tem muita gente que não entendeu que Deus não trabalha nos servindo na integridade que precisamos. Deus está esperando o nosso poder de reação para verificar se estamos prontos ou não para viver aquilo que Ele nos prometeu. O texto bíblico diz que estava todo mundo em Israel de braços cruzados, mas tinha um moço que era o menor da sua casa, da menor tribo,
que estava malhando trigo no lagar. Talvez você não compreenda, mas lagar é um lugar que representa um tanque feito dentro da rocha. É um lugar onde os servos entravam com o propósito de pisar nas uvas para poder produzir o vinho, ou pisar na azeitona para poder produzir o azeite. Era um lugar onde a parte sólida era separada da parte líquida. Gideão percebe que ele não pode malhar trigo na eira. Por quê, pastor? Porque a eira é um campo aberto, e malhando trigo na eira, ele se tornaria uma presa fácil para os midianitas. Por quê? Porque à distância ele seria localizado quando os inimigos entrassem na cidade. Quando alguém subia na eira, esse alguém utilizava o fluxo do vento para separar as impurezas do trigo. Ele não usava força, ele usava o próprio vento para separar as impurezas do trigo. Este homem não está usando a corrente da física para se beneficiar. Ele está dentro da rocha fazendo o que ninguém está disposto a fazer. Quando Deus olha dos céus e percebe que está todo mundo de braço cruzado, mas tem alguém fazendo o que a maioria não está disposto a fazer, Deus estende as suas mãos e diz assim: se esse moço, sem nada em suas mãos, está fazendo tudo isso, imagina se eu colocar a minha mão sobre ele e sobre ela. O que o Espírito de Deus está dizendo é: pare de reclamar, pare de esperar a estação certa, pare de ficar observando o cenário daqueles que têm mais do que você. Nós precisamos nos comportar como Gideão. Gideão está malhando trigo no lagar. É um homem que entendeu que a vida é um quebra-cabeça perfeito. Só que tem hora que Deus decide tirar uma peça para ver qual que é o nosso poder de reação. E quando Deus tira uma peça, a maioria cruza os braços. Só que Gideão tem uma unção, e ele não está disposto a parar por nada, tampouco por ninguém. E o Espírito de Deus está dizendo para você, nesses próximos 3 meses, por mais que o Senhor tire uma peça vital do teu quebra-cabeça, não pare por nada, não pare por ninguém, porque o Senhor será contigo. Diga comigo, glória a Deus. Tem muita gente nesses dias esperando o momento perfeito para começar, e o Senhor está dizendo: não existe momento perfeito, comece agora. A empresa dos meus sonhos jamais vai nascer de braços cruzados. Me tornar o profissional que eu desejo jamais vai acontecer com comportamento passivo. Talvez você não compreendeu, mas você não está aleatoriamente dentro da casa de Deus. A Bíblia diz que ele escondeu dentro de um vaso de barro um tesouro. Existe um tesouro dentro de você. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vocês que o vosso corpo, que é o vaso de barro, é um templo feito pelas mãos de Deus, e que o Espírito decidiu habitar dentro dele? O que a Bíblia está dizendo: este vaso de barro é incapaz, mas dentro dele existe alguém capaz que pode mudar a sua história. Não pare por nada, não pare por ninguém, não permita que a tua vida continue como está, observando aqueles que estão à sua volta. Construir alguma coisa, construa você. Você tem o Espírito de Deus, você tem a glória de Deus, você tem a capacidade de Deus. A Bíblia diz que você foi criado à imagem e à semelhança do Criador. Diga comigo: eu não vou parar. Com voz de profeta, diga: eu não vou parar. Gideão é alguém que está disposto a fazer tudo, mesmo que isso lhe custe tudo.
queremos o resultado, mas não estamos dispostos a pagar o preço. O que o Espírito Santo está falando é: naquilo que é possível, não conte comigo, mas naquilo que é impossível, eu estou pronto para te ajudar. Gideão está trabalhando dentro da possibilidade humana. A pergunta que não quer calar nessa manhã é: você está trabalhando dentro da possibilidade humana? Você está entregando tudo? Número 2, precisamos aprender a clamar imediatamente quando as coisas começam a ir mal. E eu não sei se você percebeu, mas o texto bíblico diz que há 7 anos os midianitas subjugavam Israel. Há quanto tempo? Só que somente a partir do 6º ano, Israel decidiu aclamar. Quantas vezes na tua vida as coisas começam a ir mal e você entra em uma mentalidade inércia, você cruza os braços, você deixa a vida te levar, ficamos pasmos, assustados, paralisados e não fazemos nada. O que o Espírito de Deus está nos ensinando aqui: não faça como Israel, que demorou 6 anos para começar a clamar. Quando as coisas começarem a ir mal, dobre os seus joelhos dentro da tua casa, feche as suas portas e ore ao teu Pai em secreto, que o teu Pai que te ouve e te vê em secreto, te socorrerá. Diga comigo, glória a Deus. 6 anos para começar a clamar. Foi o período que esta nação demorou para se posicionar. Quando eu olho para Josué, isso mexe comigo, porque em Josué 1:9 está escrito assim: não te mandei eu? Esforça-te, tem de bom ânimo, não te pasmes, nem te assustes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. O que ele está dizendo é: por mais difíceis que sejam as circunstâncias, por maior que seja o medo que bateu na porta do teu coração, não olhe para a realidade, olhe para mim, não te espantes, não te pasmes, porque eu, Senhor, sou contigo, por onde quer que andares. Só quem está aqui, diga glória a Deus. É tempo de clamar. Eu vou repetir: não é tempo de reclamar, é tempo de clamar, é tempo de dobrar os nossos joelhos e clamar. Quantos querem de verdade viver o que não viveram ainda em 2025, nesses próximos 3 meses? Escute o que eu vou falar aqui, estou sendo profeta. Você vai trabalhar em silêncio diante dos homens e vai abrir a tua boca diante de Deus. Você não vai reclamar, você vai fazer um voto com Deus de não reclamar de nada. Eu acabei de completar 44 anos, nem eu acredito, irmãos, a juventude me alcançou, aleluia. Sabe o sentimento que explodiu no meu espírito? Eu não estou dizendo isso para impressionar você. Pela primeira vez, nunca tinha me alcançado esse sentimento, um sentimento de satisfação. Quando eu completei 44 anos, sexta-feira, uma satisfação explodiu no meu espírito. E talvez alguém pode dizer: porque está tudo indo bem. Não, tem um monte de coisa fora do lugar que eu não consigo colocar no lugar original. Só que eu entendi que a plenitude da vida é quando você entende que é necessário ser satisfeito com o tempo que você está vivendo. E se você não entender isso, você vai reclamar. E o Espírito está se movendo nesses dias para nos ensinar a clamar e não reclamar. No Salmo 70, no versículo 1 está escrito: apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em me ajudar. O salmista Davi aqui não está reclamando, tampouco está jogando conversa fora para quem não pode auxiliá-lo. O salmista Davi está clamando diante da face de Deus. Quantas vezes que você disse o que não deveria para pessoas que não podem te ajudar, gastando tempo e conversa?
O Espírito Santo está falando, você não tem que ficar conversando com gente que não pode te auxiliar e que vai reproduzir o teu problema para outros. Você precisa falar com Deus. Você precisa fechar a porta do teu quarto e colocar o teu coração no altar. Deixa eu dizer algo para você, Deus te entende. Deus entende você. Sabe aquilo que as pessoas criticam? Deus não te critica, porque Ele entende a sua humanidade, Ele entende a sua dor, Ele entende a sua limitação. E o que o Espírito está se movendo através de mim para te dizer é: pare de falar com pessoas aquilo que você deveria falar somente comigo. O texto bíblico diz que Israel voltou à idolatria, desobedecendo a Deus, e por isso foi subjugado por 7 anos nas mãos dos adversários. A pergunta que você talvez me faça: o que fazer, pastor, quando metemos os pés pelas mãos, quando pecamos, quando falhamos? Porque a maioria de nós, quando pensamos em parar porque falhamos, sim ou não? Porque metemos os pés pelas mãos. E o Espírito de Deus está dizendo: você não deve parar porque errou. Você precisa apenas se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Em Provérbios 28:13 está escrito: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa, esse acha misericórdia. O que o Senhor está dizendo é: ao invés de parar, entra na minha presença e confesse a sua fragilidade, que eu estou pronto para te perdoar e te fazer continuar. Levanta a mão direita e declare comigo: é tempo, com voz de profeta, é tempo de confessar os nossos erros ao Senhor, para acessar misericórdia e voltarmos a avançar. É tempo de confessar. É tempo de confessar. Alguém essa semana cometeu um erro e me ligou, achando que eu esmagaria a pessoa que já estava sendo esmagada pela sua dor. Quando a pessoa me falava sobre o seu erro, o Espírito de Deus disse: se mova como Jesus se moveria, cheio de compaixão. Compaixão é a capacidade que eu tenho de me colocar no lugar do outro, sentindo a sua dor, assumindo a sua culpa, e não julgando, nem liberando justiça e decreto. E eu disse para essa pessoa: olha só, primeiro, quem não tem pecado, Jesus disse para aquela mulher: levante e atire a primeira pedra. O que eu tenho para te dizer é: ninguém tem autoridade de te julgar. Se reposicione com Deus, deixe o Espírito se mover, estabelecendo uma nova rota, e continue a sua jornada. Sabe o que o diabo tem construído na nossa mente? É que quando pecamos, nós não temos mais direito de continuar a jornada entre os santos, como se a igreja fosse um lugar aonde só homens santos e mulheres santas pudessem frequentar. Deixa eu dizer algo para você: esse lugar sempre será a casa do perdão e a casa da misericórdia. O que o Espírito de Deus está dizendo é: este lugar cabe você, mesmo com falhas. Mas entenda uma verdade: esta casa também é uma casa de conserto, de redirecionamento e de transformação. Quem está aqui, diga glória a Deus. Terceiro, eu quero terminar aqui. Aprenda que toda promoção dada por Deus costuma vir envelopada com cara de responsabilidade.
Sabe por que tem gente que não cresce mesmo sendo filho amado de Deus e filha amada de Deus? Porque odeia responsabilidade. Porque não entendeu que Deus normalmente, antes de promover alguém, Ele coloca sobre este alguém um encargo de responsabilidade. Olha o que acontece com Gideão. Deus levanta Gideão para lutar contra 135 mil homens. Olhe para cá. Gideão vai lutar contra 135 mil homens. Só tem um problema: o exército de Israel conta com apenas 32 mil homens. E mesmo assim, diante desse cenário terrível, Gideão bate no peito e diz para o Senhor: pode contar comigo, porque eu sou um homem de responsabilidade. Quando Deus percebe que ele é um homem disposto a assumir responsabilidade, mesmo sabendo que isso lhe custaria tudo, Deus então estende as mãos para promovê-lo. Eu quero declarar que a tua promoção vai exigir de você assumir responsabilidades que você não quer. Quem está comigo aqui? E mesmo em desvantagem, Gideão decide dizer sim. Deus então olha para Gideão entusiasmado. Ele tinha 32 homens, e esses 32 mil homens lutariam contra 135 mil. Quando Deus percebe que Gideão ainda vê possibilidade de ganhar, Deus passa um filtro. Diga comigo: Deus passa um filtro. E Deus decide medir aqueles 32 mil homens. Olhe para cá. Você quer viver o sobrenatural ainda esse ano? Eu quero viver. Então se prepare, que Deus vai passar o filtro em você para perceber se você está apto ou não. E quando Deus passa o filtro, pastora Jordana, Deus encontra 3 classes de pessoas dentro do exército de Gideão. E Deus está falando assim: para poder participar daquilo que eu estou construindo através da vida de Gideão, tem que ter a mesma unção que ele tem. A primeira classe de pessoas, estou caminhando para o final, guarde isso, porque você vai precisar desta palavra. A primeira classe de pessoas são os medrosos e tímidos. Deus observa dentro dos 32 mil soldados que havia uma classe chamada de medrosos e tímidos. Em Juízes 7:3 está escrito: agora pois, disse o Senhor a Gideão, diga aos soldados: aqueles que forem medrosos e tímidos, chamados também no original de covarde, volte para as montanhas. O que o Senhor está dizendo é: Gideão, eu vou construir algo poderoso nos próximos dias, mas eu não posso deixar os covardes participarem desta construção. E talvez Gideão está como você, dizendo: por que, Senhor, que os covardes não podem ir? Porque a covardia é contagiante. Anda do lado de um covarde e você vai ver. Anda do lado de um covarde e você vai perceber que depois de 10 minutos o medo dele toca em você. Anda do lado de alguém entusiasmado e você vai ver que, sem perceber, o entusiasmo de alguém vai transbordar em você. Mas anda do lado de um covarde e você vai perceber que o vigor que Deus está gerando dentro de você nesse culto de domingo, na segunda-feira não existe mais. E o Senhor está dizendo: porque isso contamina. É por isso que Paulo, escrevendo ao Timóteo, seu filho na fé, em Timóteo 1:7, ele está dizendo assim: porque Deus não te deu o espírito de covardia e de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Deus não nos deu o espírito de covardia. O espírito que habita em você é um espírito de moderação.
É um espírito que vai te fazer avançar. Quando Moisés escreve Deuteronômio, no capítulo 20, no versículo 8, Moisés faz questão de apresentar uma lei. Diga comigo, uma lei. E nesta lei, no capítulo 20, no versículo 8, que ele está apresentando, ele diz assim: a partir de agora, antes da guerra, todos os covardes estão liberados das suas obrigações militares. Existia uma lei judaica que não permitia que os covardes participassem de nenhuma guerra. Por quê, pastor? Porque eles iam atrapalhar aquilo que Deus estava disposto a construir. Fala para quem está do seu lado: não ande com covarde. Em Números no capítulo 10, olhe para mim aqui. Em Números no capítulo 13, a partir do versículo 1, Deus está chamando Moisés. Diga comigo, Moisés. E ele diz assim: Moisés, envie homens à terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Envie 12 homens, sendo que cada um deles deve ser príncipe das suas respectivas tribos. Envie para espiar a terra, que eu hei de dar. O texto diz: ao cabo de 40 dias, voltam os príncipes e vão prestar relatório a Moisés, Arão e a toda a congregação. Quando eles começam a prestar relatório, 10 príncipes covardes começam a apresentar o seu medo e a sua covardia para toda aquela nação. Sabe qual foi o resultado? Uma geração inteira deixou de viver as promessas de Deus, porque 10 covardes disseminaram a sua covardia em uma nação inteira. Cuidado com gente covarde que anda do teu lado, gente que anda reclamando, gente que anda maldizendo, gente que anda reclamando do cenário, do governo, da igreja, da família. Cuidado! Quem está aqui, diga glória a Deus. Em Neemias capítulo 6, e é este tipo de gente que Deus está levantando aqui. No versículo 10 a 13, o texto bíblico diz assim: que um profeta foi pago para profetizar de maneira mentirosa sobre a vida de Neemias. Neemias estava reconstruindo os muros, quando de repente um profeta pago veio até Neemias e disse assim: Neemias, assim diz o Senhor, foge, porque os inimigos estão vindo e vão te matar. Neemias, tomado de um atrevimento da parte de Deus, ele olha para aquele profeta e diz: poderia um homem com a missão do tamanho da minha, com um propósito do tamanho do meu, ser covarde diante do meu Senhor? Neemias está dizendo: eu estou pronto para morrer cumprindo aquilo que Deus plantou no meu coração. Fala para quem está do seu lado: não seja covarde. Não seja covarde. Ou você vence o teu medo, ou o território que Deus te prometeu não será conquistado. Segunda categoria de pessoas, segunda classe de pessoas, diga comigo: despreparados. Em Juízes no capítulo 7, no versículo 5 está escrito que Deus fez descer o povo até um ribeiro e disse: aqueles que lamberem a água como um cão, esses serão despreparados e não poderão participar desta ilustre missão. E o texto bíblico diz que 9.700 homens beberam a água como cão. Agora olhe para mim aqui. Esses 9.700 homens, eles não eram covardes, eram corajosos, porém despreparados. Vou repetir porque talvez você não pegou. 9.700 homens, diferente dos 22.000 que o Senhor tirou, eles não eram covardes, eram corajosos, porém despreparados. O que Deus está dizendo é: só coragem não resolve a questão, tem que ter preparo.
Nós estamos na casa de Deus espiritualizando coisas que não deveria. Vai fazer o Enem, 40 dias de jejum. O menino que não fez jejum se preparou 40 dias e deu pau em você. E você olha para Deus e diz: Deus, o que está acontecendo? E Deus olha do céu e diz: é porque você é tão infantil que você está espiritualizando o que é natural e naturalizando o que é espiritual. Precisamos fazer a nossa parte. Quando ensinamos sobre dinheiro na casa do Senhor, alguns criticam, e está tudo bem, eu amo você que me critica. Mas no 5º dia útil nós temos quase 100 mil para pagar de aluguel. Não adianta espiritualizar o que é natural. Você está comigo aqui? E tem gente que até hoje, depois de 30 anos de fé, ainda espiritualiza o que é natural e naturaliza o que é espiritual. O que o Senhor está dizendo é: você pode até ser corajoso, se você não tiver preparo, eu não te levo. A pergunta que não quer calar é: o que você está fazendo no tempo da espera? Está reclamando ou se preparando? Está assistindo a vida que está sendo vendida na internet de gente que é despreparado, que se vende como preparado, ou está fazendo a tua parte? Porque o problema da igreja é essa, ou é esse. Ao invés da gente arregaçar as mangas e pôr para quebrar, nós estamos debaixo de uma inércia. Deus está dizendo: 9.700 homens corajosos não puderam viver aquilo porque não estavam preparados. Olhe para cá, em Josué no capítulo 7, no versículo 3, olha que interessante isso aqui. A Bíblia diz que Josué decide tomar a cidade de Ai. Diga comigo, Ai. Ele decide tomar a cidade de Ai. Ele está preparando todo o exército, quando um homem cheio de sabedoria chega até Josué e diz para ele: Josué, não manda todo o exército, não será necessário, porque eles são mais fracos do que nós. Envia apenas 3.000 ou 2.000 homens, que conquistaremos a cidade de Ai. Ele disse: boa essa palavra. Então ele decide, pastor Rodrigo, mandar 2.000 homens para conquistar a cidade. Quando os 2.000 homens chegam na cidade, a Bíblia diz que 2.000 homens conquistam a cidade, só que 36 homens morrem, porque tinham disposição, mas não tinham preparo. Não entendeu? Tem gente que vai morrer na frente da terra da promessa, porque tem disposição, mas não tem preparo. E não adianta reclamar. Porque Mateus 25:15, a um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um segundo a sua paternidade. Não, a cada um segundo a sua capacidade. Sabe o que eu acho lindo? Porque o reino dos céus não é o reino da equidade. O reino dos céus é o reino da competência. É por isso que o reino de Deus é tomado, não é por oração nem jejum. O reino de Deus é tomado por... Se o reino de Deus é tomado por esforço, fica dormindo e você vai ver onde você vai parar profissionalmente. Nós queremos viver o maior e o melhor trimestre da nossa história. Falei para o Alexandre ontem: Deus vai derramar tesouros escondidos e riquezas encobertas na vida de muita gente. Mas tem gente que está espiritualizando coisa que não pode. E eu estou sendo pastor que te ama aqui. Por quê? Porque nós começamos essa série falando uma verdade absoluta que vai reposicionar o seu coração para você viver coisas grandes. Quantos acreditam? Diga glória a Deus. Guarde isso, não basta ter coragem, é necessário ter preparo. O que Deus está dizendo é: prepare-se para a guerra e se organize para a conquista. Porque gente desorganizada não vive coisas grandes dadas por Deus. Poucos dias eu fui criticado aqui na igreja. Eu acho lindo isso, incrível, maravilhoso. Pastor, é organizado demais para o meu gosto. Porque todo desorganizado se ofende com alguém que é organizado. Você sabia? É uma afronta alguém ser organizado quando você não é. Só que se alguém não entendeu que nós não estamos sendo organizados para aparecer para ninguém,
nós estamos sendo organizados para liberar uma unção sobre a tua casa, sobre a tua empresa, porque aquilo que o altar toca, toca em você, e nós acreditamos que quanto mais preparado, quanto mais organizado, maior a medida que Deus vai confiar a tua casa. Quem está aqui, diga glória a Deus. E eu termino aqui, terceira classe, e essas pessoas me representam e te representam, e esta unção é a unção que Deus vai despejar sobre mim e sobre você. É a classe dos atentos e dos preparados. Quantos atentos e preparados nós temos aqui? Diga glória a Deus. O texto diz que apenas 300 homens foram considerados qualificados entre 32 mil homens. Olhe para cá. Sabe o que eu aprendo aqui? Por mais que alguns não aceitem, para Deus a qualidade está numa posição superior à quantidade. 32 mil homens foram recrutados, e somente 300 homens foram selecionados, porque entenderam aquilo que Deus estava fazendo. Olhe para mim aqui. Posso falar uma verdade aqui que pode até não ser legal de ouvir? Se teu Espírito Santo fosse garantia de sucesso, não teria tanta gente derrotada dentro da igreja. Fala comigo assim, fala Deus. Aí o cara está lá no mundo, fazendo tudo errado, mas acorda às 5h30 da manhã e vai para a academia. Depois vai ler um livro. Depois toma um café balanceado. E aí você fala, peraí, eu tenho um Espírito Santo, estou vivendo isso, e esse incircunciso está vivendo isso, tem uma coisa errada. E o Espírito Santo está dizendo, o que está errado, não está errado com as leis que eu estabeleci, está errado com a tua postura. Você está comigo aqui? Diga comigo, crescer dói. Termina aqui. Olha o que Salomão está dizendo sobre preparo. Provérbios 30, 26. Os coelhos são um povo débil. São um povo... Ó, o que é débil? Você sabe, né? Os coelhos são um povo débil, porém, fazem a sua casa na rocha. 3 características dos coelhos que nós precisamos para que nesses próximos 90 dias a gente coloque para quebrar. Primeira delas, construa a tua casa na rocha. Construa onde? Eu não disse fundamentada na religião, nem na tradição, nem nos usos e costumes. Uma casa estabelecida na rocha tem altar. Eu vou repetir, uma casa estabelecida na rocha tem altar. Sabe o que é altar? É lugar de morte. É onde alguém decidiu morrer. Cadê os homens dessa casa? Levanta a tua mão aí. Casa que tem altar começa pelos homens. O sacerdote tem que ser o primeiro a morrer. Ontem eu fiz um monte de coisa que eu não queria. Por quê? Para que alguém possa viver, tem que ter gente disposto a morrer. E a gente precisa entender essa verdade. Casa na rocha. A parábola diz que aquele que construiu a casa na areia, quando veio um vendaval, quando veio a chuva, quando veio a tempestade, a casa foi a ruína. E o coelho não faz casa na areia. O coelho que é débil faz a casa na... Então construa a tua casa na rocha, debaixo da unção de Gideão, e viva o sobrenatural. Segunda característica dos coelhos. Os coelhos, quando vão dormir, olhe para cá. Olha o que eles fazem. Eles vão dormir, pastor Jordano, ele faz assim, ó. Enfia o pé direito na terra, trava o pé direito em posição de avanço. Por quê? Qualquer pequeno sinal de perigo, ele sai correndo sem acordar. Você não entendeu, né? O que Deus está dizendo é tempo de ser vigilantes.
É tempo de sermos vigilantes para vivermos o sobrenatural. O coelho fica tracionado o tempo inteiro. E tem gente que é cheio do Espírito Santo, mas uma passividade até para andar, meu Deus. Olha que coisa, meu Deus. Jesus está voltando. Para ele vai voltar 10 anos depois. Meu Deus, você tem o Espírito Santo, cara. Ora, põe para quebrar. Não, ninguém tem que ofertar mais do que eu, ninguém tem que orar mais do que eu vou pôr para quebrar, eu vou fazer acontecer, vou trabalhar 15 horas por dia. Deus vai olhar do céu e falar: rapaz, esse cara tem jeito. Fala comigo assim: eu posso até pecar pelo excesso, jamais pela falta. Você está comigo aqui? Fica de pé em nome de Jesus. Você pode aplaudir ele bem forte. Escute. Terceira característica e última do coelho, antes de orarmos. O coelho, quando ele dorme com o olho aberto. Você nunca viu? O coelho só fecha o olho pela metade. É uma característica do coelho. Ele dorme tracionado. Qualquer pequeno sinal de risco, ele foge. E ele dorme com os olhos semi-abertos. Sabe para quê? Para ficar de olho em tudo que está à tua volta. E você que é tão espiritual, não quer saber de nada que está à tua volta. Meu negócio é com Deus. Meu negócio é com Jeová. Deus é comigo, ignorante. Deus olha e fala assim: mas é um ignorante, religioso, bobo, por isso que não cresce. Fala comigo assim: eu não vou me ofender com o pastor, porque eu creio que Deus está falando comigo. Se ofenda comigo. Irmãos, sabe o que significa a palavra no latim vigilantia? T-H-I-A. Vigilância no latim, vigilantia. Significa estar acordado. Essa palavra nasceu através da experiência dos soldados que não podiam dormir. Porque na batalha, se eles dormissem, eles tinham risco de nunca mais acordar. Porque poderiam morrer. O que o Espírito Santo está falando é: vocês precisam construir a casa na rocha. Vocês precisam dormir com o pé tracionado. E vocês precisam ficar com o olho fechado e o olho estabelecendo vigilância. Isso vai fazer com que a unção de Gideão venha sobre você. Sabe o que é o escândalo da graça? 300 homens venceram 135 mil homens. Sabe por quê? Porque Deus não precisa de você. Olhe para cá. Para de ficar olhando para você e falando: eu não sou tão bom. Deus nunca precisou de você. Ele quer contar com você. 300 homens esmagaram 135 mil homens, porque decidiram acreditar em Deus e não nos seus braços. O que eu estou dizendo é: 3 meses que você vai olhar não para os teus braços, para a tua inteligência, mas vai olhar para as mãos do Senhor estendidas sobre você.